Então, olá mais uma vez. Esse é o segundo bloco da live Igreja e Política, modos de participação na história recente, tendo como convidado o professor Dr. Zósimo Tabuco, um amigo nosso aqui de Feira de Santana, professor lá na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Voltamos. É, eu acho que eu puxei a live e travou, entraram umas 5 pessoas e depois minha tela travou, eu derrubei. Bora ver se o pessoal volta aí. Jorge chegou. Você chegou a entrar na outra que eu puxei e derrubei? Sim, todo mundo Eu não estava estava falando, vendo. entrou. Uhum. Pronto, o Jorge já chegou colocando aqui a questão. Ah, as questões voltaram. Ah, não. Tá. O Jorge colocou a questão dele. Para CNBB. Uhum. Dá um minutinho aí só para ver se a galera chega. Estava com as 14 pessoas. É, eu estava deixando para colocar essa questão da CNBB na próxima com Samantha, que a gente vai falar sobre religião e antifascismo, né? Ela tem uma paixão por esse tema. Mas a gente já traz aqui, né? Não é todo dia que a gente tem Zósimo para dialogar. Vamos, acho que vamos puxando, né, a discussão e o pessoal vai chegando aí. A primeira, a questão que Jorge trouxe antes, né? É, esquerda não entende de política, né? De O, religião. de religião, desculpa. E depois, os evangélicos não precisam se preocupar com a representação social, né, que eles têm. E o terceiro é fundamentalismo e racismo, né, nas igrejas. Como é que a gente vê isso? Né? Então, falando primeiro das esquerdas, vamos falar mal das esquerdas um pouquinho. As esquerdas, em relação à religião, eu falei que o marxismo é herdeiro do iluminismo, né, do profundo anticlericalismo, também antirreligião do pensamento iluminista. E a universidade no Brasil, que só se funda na década de 30, ela é também herdeira dessa, desse iluminismo e vê a religião como uma espécie de sobrevivência arcaica de uma sociedade que já deveria ser superada, etc. E quando essa concepção meio que começa a mudar nos estudos sobre religião, há uma análise um pouco mais compreensiva da experiência da religião popular no catolicismo, o que não acontece com o que é popular no protestantismo. Isso são outros 500. Mas geralmente a esquerda lê pouco sobre religião. Primeira coisa, né? Não faz leituras sobre religião, lê menos ainda sobre os evangélicos. E como o Brasil, durante muito tempo, teve o mito de que era um país católico, apesar de ser uma sociedade desde sempre muito diversa, religiosamente, com religião afro-brasileira, com religiosidade indígena, com um catolicismo que não é o catolicismo da ortodoxia, essa ilusão de que o Brasil era o país católico desde sempre invisibilizou esse crescimento à margem da cultura letrada dos evangélicos. Então, os evangélicos eles foram crescendo à margem dessa cultura letrada, à margem cultura letrada que eu falo, essa cultura que interpreta e analisa e dá significação à experiência social brasileira. E aí os evangélicos foram crescendo à margem disso, foram crescendo à margem do próprio Estado. O absenteísmo do discurso evangélico, apesar de estar comprometido politicamente, serviu para que os evangélicos se organizassem politicamente, primeiro internamente, para depois disputar os rumos da política partidária. Então a esquerda não compreendeu esse fenômeno, porque a esquerda, como eu falei, não lê sobre religião, é herdeira dessa mentalidade iluminista e não compreende que mesmo as suas ferramentas intelectuais, as suas orientações programáticas, elas tiveram uma abordagem mais refinada sobre religião. Marx teve uma abordagem
mais refinadas sobre religião, Rosa Luxemburgo sobre o socialismo das igrejas e o socialismo marxista, o próprio Lenin, quando ele escreve O que Fazer, ele defende como parte das lutas da sociedade russa contra o autoritarismo a liberdade das seitas religiosas. E aí é óbvio que depois ele vai fazer um outro tipo de política em relação à religião, e a gente pode discutir isso, mas as ferramentas do marxismo, das esquerdas, elas têm outras possibilidades de elaboração sobre o fenômeno religioso. Christopher Hill, Hobsbawm, Thompson, e falando mais dos teóricos políticos propriamente dito, Marx, Engels, uma análise do cristianismo primitivo, das guerras camponesas, Kautsky, que escreve sobre o cristianismo primitivo, Rosa Luxemburgo, que escreve sobre o socialismo das igrejas. Então, a esquerda, ela, até mesmo para enfrentar o papel que a religião historicamente cumpria de legitimadora da ordem e do capitalismo, ela foi para o embate, e esse embate é o que ficou na cultura política da esquerda e não tanto as elaborações teóricas mais elaboradas. E não compreende também porque, e aí eu vou falar um detalhe específico sobre o protestantismo, nessa discussão, a obra paradigmática da historiografia sobre o protestantismo brasileiro, o inaugural, é o texto do Emílio Leonardi, O Protestantismo Brasileiro. Até hoje, ele foi professor da USP, indicado pelo Lucien Febvre, publicou esse trabalho primeiro na Revista de História da USP, a Revista Nacional de História, e até hoje esse livro só foi publicado por editoras evangélicas. Não foi publicado por uma editora acadêmica ou por uma grande editora nacional que publica obras acadêmicas. E é um sujeito ligado à Escola dos Análises que está falando sobre eclesiologia e história social. E ele não foi publicado pelas editoras acadêmicas. A maioria das produções sobre religião e evangélicos são publicadas por editoras religiosas e evangélicas. Católicas e evangélicas, religiosas e evangélicas, não são de editoras acadêmicas ou que circulam obras acadêmicas no grande mercado editorial brasileiro. Então, virou um nicho de estudo sobre a religião. E como a esquerda também tem muito a ver com uma certa presença na academia, na universidade, dialoga com essa produção acadêmica, essa cultura acadêmica, essa ausência da produção sobre religião em editoras acadêmicas, em editoras que circulam obras acadêmicas no mercado editorial, também contribui para essa não leitura. Então você tem aí, desde essa herança iluminista, essa ausência de leitura e de circulação de obras sobre religião e sobre os evangélicos, em específico no mercado editorial brasileiro, para um público mais amplo que não o público especializado. Os manuais de história do Brasil não falam dos evangélicos. Você pega não só os livros didáticos, mas até as coletâneas de história do Brasil não falam sobre essa presença. Então, é como se esse sujeito não existisse na escrita da história brasileira. E hoje ele é 30% da população, uma das maiores bancadas parlamentares, poder midiático, poder político, e aí a gente se pergunta o que está acontecendo. Vocês não visibilizaram esses sujeitos na história da sociedade brasileira, como é que vocês querem compreender? E no debate sobre as esquerdas e a religião, a tentativa é sempre de superar o susto. Como a direita cresceu com os evangélicos, a esquerda tenta, em momentos eleitorais, convidar evangélicos ou religiosos para falar, e é um uso muito instrumental, não é de fato um diálogo. Não é um diálogo lá na realidade que esse sujeito religioso vive. Né? E aí é interessante, como é que você vai dialogar com o evangélico sem ler a Bíblia? Você não vai dialogar com o evangélico sem disputar a Bíblia. Você não vai dialogar com o evangélico. Não vai. Então, assim, os evangélicos constroem um pensamento na relação da leitura do texto, da sociabilidade religiosa com a vida social. E esse tripé precisa ser compreendido para quem quer realizar um diálogo. Uma coisa é o discurso religioso, e inclusive os projetos políticos que se constroem em torno desse discurso religioso. Outra coisa é o pertencimento religioso, a experiência religiosa, e como essa experiência molda a vida social dos sujeitos e dos grupos. Então, infelizmente, a relação da direita com os evangélicos é muito mais orgânica na transferência dos valores e das práticas religiosas para o projeto político do que acontece na esquerda.
quando há uma transferência de valores religiosos para uma experiência política de esquerda, isso é feito à revelia da esquerda por esses sujeitos religiosos. É feito uma afirmação de que é possível essa dupla pertença à religião e à esquerda, porque a esquerda não acredita nessa dupla pertença. Então é um uso muito instrumental sobre como a religião deve ser pensada nas lutas sociais ou nos debates políticos eleitorais. Então é interessante, passa-se 4 anos sem qualquer atividade de formação política de esquerda entre evangélicos ou de conhecimento e diagnóstico da realidade social dos evangélicos, sem leitura, e aí quando chega na eleição faz um evento com evangélicos progressistas, não está dialogando com os evangélicos. Eu não sei, assim, e a pergunta sobre racismo, acho que você pode falar até mais do que eu, porque você está, inclusive, nesse enfrentamento do debate da questão racial na Igreja Anglicana e deve conhecer essas redes de enfrentamento ao racismo no meio religioso, mais do que eu, até por conta de participar dessas frentes, dessas redes, mas eu vou dar uns pitacos daqui a pouco. Você ia comentar? Deixa você comentar. Não, eu ia comentar que eu ia justamente falar da questão do uso instrumental, não é? Não há um aproveitamento orgânico, não é? Desses religiosos no campo da esquerda, mas apenas visualiza-se como uma potência da qual a gente deve se servir e não se chega ao refinamento de entender a mentalidade, de incorporar de fato. E aí quando isso foi acontecendo no outro campo, né, e de repente quem está por fora, na grande sociedade, acha que isso foi de uma hora para outra, mas isso vem sendo gestado já desde muito, né? E me preocupa se a tentativa que se faz agora não é novamente uma repetição do passado e não vou usar a palavra conversão, né? A conversão a que de fato precisa haver um aproveitamento de valores, um entendimento maior. Então é uma pergunta que a esquerda tem que se fazer nessa tentativa de se aproximar de novo do campo evangélico, né? É óbvio que os evangélicos colocam desafios e dificuldades para que essa esquerda também estabeleça o diálogo. A dificuldade não está só na esquerda, está nos evangélicos também. E a esquerda, como quer construir diálogo para um outro projeto, ela não vai também rebaixar a tal ponto o seu programa e a sua agenda que faça com que esse diálogo seja uma simples conciliação. O diálogo é uma coisa que deve provocar ambos para um outro tipo de síntese. Mas o fato é que essa esquerda não faz esse diálogo. Os evangélicos colocam os seus desafios à esquerda, as suas dificuldades à esquerda, mas a esquerda não lê, a esquerda não se apropria, a esquerda não está próximo dessas comunidades, os movimentos e organizações de esquerda não estão onde os evangélicos majoritariamente estão, que é na periferia. Você pegar o discurso do Mano Brown lá no começo do Haddad, né? A esquerda tem que voltar para as bases, quem está nas bases? A religião. Exatamente, exatamente. Jorge usou uma palavra, um termo duro aí, a esquerda é burra, né? Uhum. Eu queria, antes de passar a questão do racismo, que você disse que vai dar um pitaco, eu queria pegar ainda o que o Wellington falou lá no outro bloco, né, sobre o que eu entendi como sendo como fazer formação política nas igrejas, né, nas comunidades. Aqui já entendendo que essa formação política que a gente está se referindo não diz respeito a uma identificação com um partido, com uma plataforma política específica, mas sim de como entender essa participação da igreja, dos fiéis, das fiéis, no mundo das políticas públicas, das lutas, não é? Inclusive para não serem cooptadas, como de tempos em tempos acontece, né? O que é que você tem visto por aí, o que leu, a partir dessa questão? O desafio da cooptação, de evitar a cooptação, é gritante, porque, como eu repito, né, a experiência histórica que as igrejas estão atreladas ao sistema político, aos governos, mesmo quando estão no discurso abstenteísta, estão comprometidas com práticas clientelistas de troca de apoios
conjunturais em troca de um terreno para a igreja, de uma rádio para a igreja, de uma televisão para a igreja, do reconhecimento da igreja como de utilidade pública. Então, essa cooptação sempre esteve presente nessas práticas clientelistas. Hoje se fundam associações de pastores, de igrejas, para barganhar com o Estado determinados benefícios. Então, esse risco de cooptação sempre faz parte, de novo, partilhado pela cultura política brasileira. E no campo de esquerda, de novo, é sempre aquele... Ambos oferecem desafios e dificuldades para um para o outro. E a esquerda coloca desafios muito grandes para os evangélicos, por essa ausência de leitura, de não compreensão de que a religião está nas bases, na classe que essa esquerda quer organizar, nos grupos minoritários que essa esquerda quer organizar e representar. Essa não compreensão do lugar da religião na experiência desses sujeitos que a esquerda quer organizar para a luta social. Mas também a esquerda oferece um desafio para a igreja oferece um desafio para as esquerdas, porque a cultura política, a moralidade social, a moralidade pessoal, a moralidade dos usos e costumes, né, é muito antagônica ao ideário de esquerda, muitas vezes, ou seja, a religião pensa o homem de maneira um pouco mais essencialista, a esquerda, herdeira desse pensamento iluminista, pensa o ser humano de maneira mais existencialista, mais construindo-se pelas relações sociais. Então, tem impasses aí que estão nos dois lados. A gente não pode ocupar só um campo por essa dificuldade de diálogo. E a dificuldade de cooptação está com evangélicos que entendem que os seus valores religiosos podem ser traduzidos num determinado tipo de participação política, como isso é feito sem confundir a experiência especificamente religiosa com uma institucionalidade política. Isso é sempre uma dificuldade, isso é sempre uma tensão que está no processo desse diálogo, da dificuldade dessa síntese. Eu fiz a provocação na postagem de que recente para a história de Deus são os últimos 100 anos, né? Os tempos atuais são os últimos 30, mas até aproveitando a pergunta sobre racismo, hoje eu assisti o evento o encontro da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. A Maricel Mena Lopes fez uma fala brilhante, a Maricel Mena Lopes é brilhante. Depois à tarde eu assisti e acompanhei uma reunião da Aliança de Batistas que fez uma reconstituição da história de formação da Aliança dos Batistas, que é um segmento batista ecumênico e progressista, né, de igrejas, organizações e pessoas que meio que romperam, ou não necessariamente romperam com a convenção, mas construíram uma outra vertente batista, e que não agrega só batistas, agrega pessoas de outras religiões. Então é interessante que, para usar a metáfora do Galileu, a Terra se move, né? As coisas não estão paradas. Então, essas inserções da religião ou das igrejas na política, primeiro, não estão limitadas ao político eleitoral, não estão limitadas à institucionalidade do Estado, estão relacionadas a redes sociais de solidariedade, de cooperação, de enfrentamento a determinadas opressões, determinadas temáticas. Então, tem mulheres evangélicas se organizando, mulheres negras evangélicas se organizando, LGBTs que reivindicam a filiação, o pertencimento religioso e a sua identidade sexual, e estão organizados, evangélicos pela diversidade, né? Católicos pela legalização do aborto, evangélicos pela legalização do aborto, uma série de pautas e frentes evangélicos pela democracia, né? Cristãos contra o fascismo, que estão tentando inclusive criar uma bancada cristãos contra o fascismo, criando mais candidaturas ligadas aos setores evangélicos e cristãos e católicos progressistas. Então, nas muitas frentes de luta social, há inserção religiosa participando delas. E há uma elaboração teológica e pastoral que tenta dar significado a essa participação na luta social a partir de valores religiosos fundamentais. E ainda sobre isso, Zósimo, deixa eu ler aqui o que Vera colocou. Um abraço, Vera, e falo o que eu ia dizer, que você já começou até a dizer. O trabalho social da religião é fundamental, contribuir na politização dos oprimidos,
Vocês são brilhantes e precisam expandir esse pensamento de enfrentamento, de cerceamentos e conservadorismos. É, também, né, abrir espaços de formação. Né? Então, você trouxe, era algo que eu ia dizer, os coletivos que estão aí pululando, melhor dizendo, aqui e acolá, com diversos nomes, diversas bandeiras, em que em algum momento se encontram e formam uma coalizão, né? Uma palavra muito cara para esse tempo, mas também pensar em formação, no sentido de que esses coletivos todos têm oferecido formações. Né? Você citou duas hoje. No contexto católico romano, tem o curso de fé e política, né? Que já tem muito tempo, é, algumas décadas esse curso aí funcionando em diversos lugares. São Círculos bíblicos, catolicismo. exatamente. Então pensar também em dar forma a essa formação política, não só na constituição de coletivos que já existem e estão oferecendo essas formações, mas os coletivos estão desgrudados, digamos assim, de comunidades, né? Eles são supracomunitários. Então, as pessoas pousam ali a partir de contatos contatos, né, pessoais, né? E não de uma comunidade. Talvez quando tem uma clériga, um clérigo que aí, né, leva a informação para a sua comunidade. Mas pensar do ponto de vista institucional, que tipo de formação que as instituições podem oferecer nesse campo. Né? E aí me parece que há uma lacuna, né? A exceção do fé e política, a que mencionei, ao qual mencionei há pouco, não lembro assim de outras formações. Né? Eu lembro que no caso da Igreja Anglicana, aqui na Diocese do Nordeste, uma formação de lideranças clericais e leigas, a gente colocou justamente esse tema, né? Tem trabalhado esse tema. Então parece ser algo necessário de ser feito, né? Criar formatos, né? Curtos ou longos, seja como for, mas criar esses formatos. Como as instituições podem dar conta dessa formação política, é uma pergunta que eu não sei se eu estou apto a responder, em parte por nunca ter me debruçado de maneira mais específica sobre isso, mas também porque eu sou muito descrente da capacidade da instituição fazer isso. Porque no que a religião tem de organicamente defensora da ordem social e política, está exatamente na sua institucionalidade. Então, eu acredito muito pouco na conversão da institucionalidade, da instituição, para uma formação política e eclesiástica outra que não seja muito conciliatória com a ordem. Pode ser em determinadas conjunturas mais crítica, etc., mas organicamente a institucionalidade religiosa tende, por ela ser uma ordem institucional da ordem simbólica, ser legitimadora da ordem política. E acho difícil ela investir em formação, a não ser as experiências dentro da instituição que são exatamente autônomas ou dissidentes. Pensando, por exemplo, no caso da Igreja Católica, a gente viveu um pouco isso com as comunidades eclesiais de base, com os círculos bíblicos, que eram uma proposta que poderiam potencializar, e potencializaram durante muito tempo, uma outra formação bíblica, teológica e política, articulando essa formação religiosa e política. Mas foi abortado pela instituição. Né? Foi quando a conjuntura institucional mudou, quando a correlação de forças dentro da instituição mudou, esses projetos e essa autonomia foi boicotado, leigos e até párocos foram transferidos porque ou determinados grupos foram simplesmente encerrados, determinadas entidades católicas autônomas foram fechadas ou remodeladas para atender aos interesses da institucionalidade. Desculpa, como também aconteceu no período da ditadura, o Jaque, né, aqueles grupos de juventude foram dissolvidos, que também tinham essa autonomia, e tentou se legislar sobre eles, né? Qual era o nível de autonomia que eles tinham, se não se dobravam, tinham que se dissolver, né? O que você traz é muito pertinente. Esse conflito entre eu não creio muito na possibilidade da instituição investir nisso. Essas iniciativas quase sempre são autônomas da institucionalidade, podem encontrar dentro da institucionalidade determinadas figuras que dão
guarida a essa perspectiva, a esse projeto e até apoio institucional, mas são figuras, são os quadros, mas quando a correlação de forças muda, a institucionalidade opera para a manutenção da ordem institucional e para a manutenção da ordem política. E aí, por isso mesmo, que a maioria das iniciativas cristãs progressistas se constroem de maneira autônoma à institucionalidade. E no caso dos evangélicos, eu sempre digo isso. Quando há um conflito de correntes progressistas e conservadoras dentro da institucionalidade, a tendência é ou esse grupo ser expulso ou esse grupo sair por conta própria. Porque a maior possibilidade dos evangélicos construírem, até hoje, né, a maioria das formas que os evangélicos acharam para construir uma agenda progressista foi criando frentes, criando entidades, criando organizações que sejam para-eclesiásticas ou extra-eclesiásticas ou interdenominacionais. E isso a gente está vendo agora também, de novo. Né? A diferença que eu vejo, eu posso estar equivocado nessa análise, é que no período que eu analisei, da década de 50 a 80, na verdade meu recorte é 74 a 94, mas a gente faz um recuo, entre 60 e 80, a maioria dessas para-eclesiásticas não pretendiam, com essa formação de uma agenda progressista de fora para dentro nas igrejas, contribuir com a formação de igrejas que fossem representativas dessa agenda, embora tenham surgido as denominações, como a Igreja Batista Nazaré, a Igreja Presbiteriana Unida e outras experiências assim. Mas, em geral, eles apostavam mesmo em mobilizar a partir dessas redes e sujeitos que se conectavam a essas redes. Hoje, me parece que já há uma aposta em que essas redes possam criar comunidades que já se constituam a partir dessa agenda. Então, a gente tem igrejas que estão tentando se constituir enquanto comunidades, se não negras, mas decoloniais, com uma perspectiva que seja pensada a partir dessas matrizes sociais e culturais da população negra brasileira, igrejas também inclusivas ou LGBTs, igrejas ou quase que irmandades femininas eclesiásticas, ou seja, me parece que há uma outra provocação dessas redes em relação à institucionalidade, para criar novas institucionalidades ao invés de disputar as existentes. Eu não sei se essa leitura está equivocada, mas eu ando pensando... O José Bittencourt, analisando o movimento ecumênico no Brasil, diz que ele considera, em certo sentido, um fracasso. Porque ele diz, o que seria o sucesso? O sucesso é quando o movimento deixa de ser movimento e passa à instituição, quando ele cria coisas fixas, né? Se essa análise deles estiver correta e a sua também estiver correta, então a gente está semeando o sucesso. Eu também tenho dificuldade de ver a instituição como sinônimo de sucesso, porque eu desconfio da instituição. Eu também tenho. Então, eu concordo com você, mas eu ia dizer assim que se essas duas análises estiverem corretas, então a gente está caminhando para essa consolidação. Embora que pensar isso vai ser uma ingenuidade, porque na verdade os embates, os conflitos, as tensões nunca podem cessar, né? Eles continuam... Eu acho que se criar uma nova institucionalidade, se essas frentes, essas correntes, essas organizações criarem uma nova institucionalidade, vai pelo menos sociabilizar novas pessoas numa outra cultura religiosa. E aí, com seus embates futuros, né, com seus limites futuros. Mas se isso acontecer, não pensando em termos de sucesso, mas pula-se uma etapa, cria-se uma outra cultura de sociabilidade dentro das instituições. Isso é uma possibilidade. Se ela vai acontecer, não dá para saber, porque eu sou historiador, não sou futurólogo. Ok. Jorge está lembrando aí também igrejas afrocentradas, né? Nessa gama que você citou aí. Olha, eu quero trazer a última questão, né? A gente já está com 1h30 de live, entre o primeiro e o segundo bloco. Deus acima de tudo, traficantes de Jesus, milícias evangélicas, quais as consequências do caminho pelo qual nós vamos, né? É um exercício de futurologia, né? A questão. Mas quais são os vestígios que a gente vê, né? Eu primeiro gosto de dizer que o traficante cristão e o traficante evangélico não é uma novidade. Ela existiu na escravidão. Os traficantes de escravizados eram cristãos,
católicos ou evangélicos. Então, essa figura do traficante, de alguém que está fazendo algo que a gente poderia considerar, se não ilegal, imoral, e que é cristão, católico ou evangélico, está dentro da tradição cristã colonialista. Então, Fantástico, viu? Palmas para você. no caso do Rio de Janeiro, com uma particularidade, há estudos que mostram que enquanto os traficantes de escravizados no Rio de Janeiro, em específico, mesmo depois da proibição do tráfico, eles não eram uma atividade marginal, eles eram uma atividade muito ligada ao mercado comum da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem uma relação um pouco diferenciada dessa relação entre a criminalidade e a ordem pública, e que vai dar origem às milícias, e a gente pode dizer que esses traficantes evangélicos são uma milícia gospel, uma vertente gospel das... Existe versão gospel para tudo, gente. Existe versão gospel para Roberto Carlos, que é o J Neto, existe versão gospel para Madonna, existe versão gospel para a milícia, que é exatamente o traficante evangélico. Então, tudo que você imaginar, existe uma versão gospel para ela. E aí, falando um pouco desse cenário do Rio de Janeiro, me parece que, de novo, tem a ver com a relação religião e política, e mais do que política, poder. Então, as igrejas estão nas periferias e o poder que está nas periferias é essa criminalidade. O Estado está muito ausente enquanto políticas públicas, está muito presente como repressão, e muitas vezes quem está presente fazendo outras coisas que não apenas reprimindo é exatamente o crime organizado. E aí embarganha para o controle da população local. E aí essas aproximações têm a ver com essas duas presenças que estão ali. A criminalidade está ali, enquanto que o Estado não está tão presente, e a igreja está ali presente. E vão surgindo, então, essas combinações entre o poder religioso e o poder político da criminalidade, do crime organizado. Embora crime organizado seja uma coisa que a gente possa aplicar a outras coisas que não apenas a essas atividades que são nomeadas como crime organizado, porque se a gente pegar que está no governo e as estruturas que colocaram esses sujeitos lá, é crime organizado. Mas, então, me parece que essa presença concomitante, né, das igrejas e da criminalidade como duas instâncias de controle social das populações que habitam esses lugares. E uma série de outras combinações. Alguém me perguntou se era possível ser evangélico marxista. O traficante está mostrando que ele está reivindicando fazer algo totalmente contrário à lei, desobediente à autoridade, e se reivindicando evangélico. Veja como as combinações, o que é possível é aquilo que é observável na realidade concreta. Então, é possível o traficante evangélico, porque tanto o tráfico ou a milícia, quanto as igrejas estão atuando como controles de corpos e subjetividades nos territórios. E a religião é o melhor instrumento para controlar corpos, subjetividades e territórios. E eu acho que o tráfico e a milícia compreendeu isso. Assim como a ocupação colonial e a colonização de corpos, subjetividades e territórios foi feita instrumentalizando a religião e usando a religião para esse controle, hoje as outras estruturas de poder, dentre elas o crime organizado, seja o tráfico ou a milícia, também perceberam que o melhor mecanismo de controle de corpos, subjetividades e territórios é a fé. Eu mandei para o Zósimo uma análise da Malu Fontes, da sua informação, não sei se todo mundo viu, mas um complexo chamado Complexo de Israel, com o traficante chamado Peixão, né? E eles conseguiram tomar já 5 comunidades, estão em marcha num projeto de poder para tomar mais 2, né? E aí eles desenham como marca desse poder miliciano gospel o peixe, né? Referência ao chefe. Não é o peixe do Cristo grego, né? Os cristãos primitivos usaram o peixe como símbolo do cristianismo, mas esse peixe é a marca, né? A referência ao peixão. E junto a estrela de Davi, né? E outras marcas. E aí a Malu Fontes diz assim, então é tudo junto, né? É religião, polícia, milícia, quer dizer, está tudo dominado, né? Sionismo.
Então, tudo dominado, mais uma vez, projeto de poder. Né? A gente não focou isso bastante nas salas anteriores, mas essa participação em bloco evangélica na política partidária, na verdade, é um projeto de poder que está para além dos partidos, né? Anterior aos partidos e para além deles. E depois, Controla se isso se consolida. territórios que viram zonas eleitorais. Exatamente, exatamente. É, e aí, E isso, assim, vale isso, lembrar. isso existe em outros lugares, mas no Rio isso tem uma particularidade. Não é, esse modelo não é totalmente exportável para outras conjunturas. Tem muito a ver também com a dinâmica da, das comunidades no Rio de Janeiro, da criminalidade no Rio de Janeiro e da presença da religião nela. Então tem umas particularidades aí que não dá para exportar, achando que fazendo a tal futurologia, que isso vai se reproduzir em todos os territórios periféricos do Brasil afora. Tem uns Os contornos também um arranjos, pouco específicos aí. os arranjos são diferenciados, né? E aí vale lembrar financiamento de igrejas pelo tráfico, né? Vale lembrar uma série de coisas, né, que permite isso, né? A própria Jorge está igreja como pedindo. instrumento de lavagem de dinheiro, de organização. Isso é interessante. O crime organizado, como qualquer fenômeno social, ele organiza identidades, pertencimentos, lealdades, e a igreja também. Então, por isso que eu falo, são duas coisas que estão presentes, que desenvolvem coisas comuns, que é identidade, lealdade, pertencimento, e que controlam corpos e subjetividades. E aí, essas coisas convergiram naquele caldeirão específico do Rio de Janeiro. Dessa forma, formatando a milícia gospel e criando essa estrutura de poder. E tem outro elemento que a gente não citou, mas que é a reprodução da intolerância religiosa Uhum, nessas milícias gospels, né, que então uhum, expulsam dos seus territórios os outros pertencimentos religiosos, né, uhum. com reproduzindo aquilo que a gente viu em outras comunidades, que é a invasão de terreiros, é, é, quebra de imagens católicas e uma série de outras coisas. Eu acho que Eu essa, desejo encerrar já, eu diga. acho que a gente acabou não falando sobre o racismo. Só dizer uma coisa bem rápida. Isso. Primeiro que, cara, Não, eu ia falar, e tem a outra questão que o Jorge colocou aqui também, antes de encerrar. primeiro que a gente pode entender então católicos e protestantes no Brasil como partilhando dessa religião comum que é o cristianismo, e esse cristianismo que chega ao Brasil, que está no Brasil, é um cristianismo colonialista. Então, nesse sentido, ele é estruturalmente racista. Então, o catolicismo é a matriz religiosa da colonização brasileira, um instrumento religioso da colonização brasileira. O protestantismo de outros países da América, inclusive dos Estados Unidos, que é a origem da maior parte das igrejas é, da matriz do protestantismo brasileiro, tem origem norte-americana e ele é colonialista, e esse protestantismo especial é sulista, né? É, majoritariamente esse que vem no século XIX, sulista, escravocrata, pós-guerra de secessão, e esse racismo então está entranhado nessa experiência cristã que está presente no Brasil. E ele está presente em dois lados da moeda do racismo, tanto na discriminação a pessoas negras, quanto no poder branco das estruturas religiosas cristãs, católicas e evangélicas. Então a gente às vezes discute muito racismo em função da opressão negra, do que os negros sofrem, e esquece de falar que, obviamente, isso tem um outro lado, que é o lugar de poder branco nessas estruturas, e como eles se reiteram, como eles se reproduzem, e como eles se mantêm. E mantém, obviamente, um discurso, uma teologia, uma leitura da Bíblia que favorece tanto a discriminação quanto a supremacia branca. E aí é pano para manga para os grupos cristãos antirracistas e as frentes antirracistas que existem tanto no catolicismo quanto no protestantismo, porque criar enfrentamento a essas estruturas racistas, criar outras estruturas autônomas que sejam antirracistas e se defrontar com esse poder colonialista desse cristianismo que herdamos e que está presente até hoje.
Só fazer uma brincadeira aqui. Foi só a gente estar no tema do racismo que o Raiz pintou aqui na live. Um abraço aí, Raiz. Raiz Raiz, André, pastor metodista. Raiz é meu pastor da A Luísa colocou. É sua parente, Exósimo? Luísa Tabuco? Luísa É, Trabuco é minha irmã. nossa irmã, tá. É. Vamos descolonizar o protestantismo brasileiro. Vamos descolonizar o protestantismo brasileiro para enfrentar o racismo. E é aqui o Nadinho, prof, né? Muito importante a temática. Eu sou evangélico e quilombola, né? E aí você falava, Zosmo, sobre a questão desse evangelho, né, que veio do sul dos Estados Unidos para a gente. E na igreja anglicana a gente, pelo menos agora, né, é o que eu estou vendo, eu tenho 6 anos, vou fazer 6 anos na igreja, mas não tinha encontrado nada falando sobre isso. E aí um reverendo, o reverendo José Flores, fez um vídeo falando da herança escravocrata de quem veio fazer a missão brasileira. Eu já tinha visto isso em outras denominações, né? Fazendo essa reflexão. Mas entre a gente, eu não tinha visto ainda. E aí ele faz uma linha, né? Ele diz assim, olha, é, o Lúcio Kissovny, que foi o primeiro bispo da gente, né? Foi o primeiro missionário, junto com mais alguns, e se torna o primeiro bispo do Distrito Missionário Brasileiro. O pai dele é amigo de um dos generais que lutou na guerra lá da secessão, né? E tal, Os e tal, e tal. confederados. Então, não é de estranhar que a igreja os missionários tenham chegado em 1890, portanto, a abolição tenha acontecido e não tem uma palavra sobre o contexto, a inclusão do. Né? Então, por que esse silenciamento todo? E por que o foco em outras questões e o esquecimento disso? Né? Aí a gente chega na década de 60, no primeiro congresso da Igreja Nacional, e aí um dos leigos que vai falar diz assim, olha, a gente ainda não tocou na questão do negro, né? Diz isso lá, e aí agora a gente vem retomando a coisa, porque fica silenciado e não deve não deve ser uma ofensa a ninguém falar que é porque existe o racismo estrutural mesmo. Se a gente diz que a igreja é filha do seu tempo, é filha da sociedade em que ela está, então automaticamente, se a gente aceita a teoria do racismo estrutural, institucional que está aí presente, por que não pensar então para dentro também a reprodução desse racismo estrutural, institucional, né? Então é um longo Acho que por caminho. isso deveria chamar o Raiz para a live. Não sei se já fez a live com o Raiz, vou chamar o Raiz para a live. Não fiz ainda não. Tem que chamar então, né, Raiz? O É, Jorge acho também aí que. já me provocou para a gente fazer sobre a temática, né? Uhum. Então ele está dizendo aqui o Raiz, o modo de produção escravista financiou as iniciativas missionárias. Muito bom, Raiz. Né? O Jorge tem me provocado para fazer a live com ele sobre a temática. Eu já fiz com algumas mulheres, né? Sobre essa temática. Mas Jorge, é que em pouca Feira vida. de Santana, eu não sei se na Bahia, mas em Feira de Santana, Jorge foi o primeiro a trabalhar com teologia negra, com debate sobre protestantismo e relações étnico-raciais. Então, na historiografia você tem, Elisete faz essa discussão na tese e tal, mas na teologia, na Bahia, acho que Jorge foi a primeira pessoa que eu conheci fazendo esse debate. Boa noite para o João Rocha, né? Falou o professor Elisete, o João Rocha também chegou por aí. Um abraço, meu camarada. É, Jorge está aqui me fustigando para um terceiro bloco de live, mas eu vou parar por aqui, gente. Eu agradeço, né, a participação de quem passou por aqui. Eu acho que deu uma esquentada agora, realmente. O Jorge está dizendo para a gente continuar, porque deu uma esquentada. Mas eu vou ficar na promessa, então, de retomar esse tema, o último aí da pergunta de Jorge, sobre racismo, né? Lembrando que a gente já fez com Gisélia Cruz, né? Uma com a temática, uma fé militante, mulher evangélica e negra. Fiz com Callahan, né? No calor daqueles protestos antirracistas. Uhum. Fiz outra mais circunscrita ao anglicanismo com um reverendo jamaicano da igreja Trinity Wall Street, em Nova York, que é contato da igreja lá para a América Latina, que é o Mark Bozuti Jones, né, um jamaicano, e com a reverenda Lilian, que certamente estava nesse evento aí que você falou, Certo. Zózimo, da Rede de Mulheres Evangélicas.
certamente foi ela que convidou Maricel. Maricel Mena Maricel, Lopes, que foi orientadora dela e tudo. É, então, mas Nadinho colocou aqui, gente, a galera tá animada. Podemos pensar a partir de uma postura diferente das igrejas evangélicas a partir da missão integral como forma de uma luta contra a opressão, contra as opressões lideradas pelas igrejas. É, até certo ponto, sim. 1 minuto para falar Conte, disso, 1 minuto para falar disso, dessa certo, pergunta. te dou, te dou. A teologia Conte, latino-americana, a teologia é, latino-americana, ela tem essas duas expressões, a teologia da libertação, que tem uma matriz católica e protestante, mas é predominantemente católica, e a missão integral, que é mais orgânica às igrejas evangélicas, e que é mais confortável para o imaginário da igreja evangélica. A missão integral tem mais a ver com determinados pressupostos aceitos entre as igrejas evangélicas. Esses pressupostos são menos desafiados, de certa forma, pela missão integral, mas a missão integral é parte dessa teologia latino-americana. E eu também tenho visto isso, o Marcos Monteiro, na entrevista para o livro, disse que a missão integral foi uma espécie de porta de entrada para desenvolvimentos teológicos e pastorais outros, mais avançados e mais comprometidos. Ou se eu for usar uma linguagem popular, a missão integral foi porta de entrada para drogas mais pesadas, a teologia da libertação e outras. Mas hoje me parece que a própria teologia da missão integral, os setores ligados à missão integral, estão incorporando agendas que até a década de 90 eles não incorporavam. E isso é parte da própria interpelação que os movimentos sociais fazem a essas correntes religiosas, a essas teologias. Muitas dessas teologias ligadas aos setores de minorias não nasceram espontaneamente nos setores religiosos progressistas, foram forçadas a nascer pelos grupos minoritários organizados dentro das organizações religiosas. Hoje me parece que está havendo a mesma coisa, ou seja, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT estão forçando a teologia da libertação e a teologia da missão integral a se organizarem em relação a essas lutas. Mas não parece que é uma coisa inerente à missão integral. É uma coisa que tem a ver com essa dialética da teologia, da pastoral, do pertencimento religioso com os movimentos da sociedade. A sociedade vai forçando, vai chutando a porta. Jorge colocou aquela clássica definição que a gente usa entre a gente, que a missão integral é um coito interrompido. É um coito interrompido. Jorge colocou aí, só para gozação. Eu não sei se Jorge colocou aqui para contar o testemunho, se sou eu contar o meu testemunho, ou se é você com a missão integral, né? Se sou eu com a questão do tema do antirracismo a partir do contexto anglicano, ou se é você sobre a missão integral. Eu aposto que vou... inclusive eu chutei essa bola no final da parte 2. Que seria comigo, no caso? Isso, acho que é você. Tá. Pronto. Eu vou ficar na promessa de puxar isso em outra live com essa temática, do que eu tenho feito de dentro da igreja anglicana sobre essa temática, né? As pesquisas que eu tenho levantado, o que outras pessoas têm feito, né? Sobretudo a reverenda Lilian Conceição da Silva. Eu não queria colocar aqui ampassando, não. Eu queria, né, focar de fato. Mas só para falar, escrevi agora um último artigo sobre a questão, as questões étnico-raciais no livro de oração comum da Igreja Anglicana. Para quem não está familiarizado com a Igreja Anglicana, o livro de oração comum é a base da identidade anglicana. Jorge está fazendo um lobby aqui por outra, mas tá tarde. Como é? Jorge continua fazendo lobby por outra. Não, mas não vou puxar não, Jorge. Vou ficar na dívida aí, viu? Então, para quem conhece e não está familiarizado com a Igreja Anglicana, esse livro de oração comum, que é o produto do pensamento do Thomas Cranmer, né, no contexto da Reforma Protestante, para ser um instrumento dentro da Inglaterra da Reforma, é um campo de disputa política, digamos assim, né? Porque tem algumas versões desse livro, e dizer da identidade das questões étnico-raciais dentro desse livro, fazer essa triagem, é fundamental para poder trazer essa identidade para o culto e para dentro
digamos assim, do ethos anglicano, né? Então, o ethos anglicano está contido dentro desse livro, e quando a gente faz essa triagem, né, e aí eu fiz a triagem desde a primeira edição brasileira até a quinta, que é essa última de 2015, dizendo o que foi, o que se conseguiu e que ninguém enxerga, né, que foi adquirido, e o que ainda precisa ser adquirido. Então, a parte final do artigo, eu faço uma série de sugestões para uma nova edição. Então, foi o último passo que eu dei, né? Porque quando a gente pensa a questão do antirracista, a gente tem que pensar nos diversos níveis de fé, digamos assim, os diversos aspectos da vida de fé. Liturgia, teologia sistemática, pastoral, governo da igreja, né? Portanto, eclesiologia, né? E aí uma coisa que eu vou depois retomar para o artigo, que foi algo que sopraram para mim, a própria composição da comissão de liturgia, né? Tem que ter a representatividade étnico-racial, porque senão depois elementos ficam perdidos, né? E no meu modo de ver isso é fundamental, né, a questão litúrgica para a amálgama do ethos anglicano com a identidade brasileira, né? Que a gente ainda ficou tem essa pecha da questão de uma herança europeia ou ainda da missão norte-americana, e possibilitar que a liturgia tenha uma linguagem, né, compatível com a nossa brasilidade é fundamental para que as pessoas se enxerguem dentro da igreja. Né? Então, no meu modo de ver, esse aspecto é crucial, né? Já que na teologia da igreja ele tem um lugar muito evidente, né? Digamos assim. Gente, obrigado, enfim, por quem está aí. Jorge, eu vou deixar a carta da CNBB e a carta dos padres. Aliás, não é a carta da CNBB, é a carta de uma série de bispos da CNBB é, em oposição ao governo Bolsonaro. E depois a carta de cerca de 1.000 padres apoiando, endossando a carta dos bispos. Né? Eu vou deixar para a próxima live com a Samanta, sábado às 18 horas. Depois eu te puxo, Jorge, ou também chamo aí o Reis, para essa temática aí da teologia negra, tá bom? Aqui no nosso contexto de Bahia. Tem muita coisa sendo dita, mas vamos puxar aqui para a gente. Zósimo, meu irmão, muito obrigado. Sempre Obrigado a precioso, como eu você. disse no início, colocando os pontos nos is, não deixando é, coisas por serem ainda feitas e sendo honesto naquilo que ainda deve vir, né? Que a gente não dá conta no agora. Como Então, diz muito a Kézia, obrigado. não se pode calcular. Exato. É, quem não pegou a live completa no primeiro bloco, chegou agora no segundo, a primeira já está salva aí no IGTV, no IGTV. Vou baixar lá no meu canal. Vocês podem ver então essa série completa que eu tenho feito no canal. Acho que já são umas 8 lives. Então, quem gostou da perspectiva, busca lá. Tem muita gente bacana que passou por aqui e algumas bacanas que ainda irão. Eu farei só mais umas 3 lives nessa série e vou encerrar a série porque eu vou me focar mais na série da quinta-feira, no contexto de pré-campanha para vereador. Né? Analisar então políticas públicas a partir do que o Zósimo falou, né? Desse exercício de fé que me impulsiona então para uma outra perspectiva política, políticas públicas, um outro espírito. Então é importante, eu considero, Zósimo, que essa live aqui é extremamente importante para dizer do modo como eu desejo encarar essas questões políticas. Né? Enfim, um abraço grande mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e abençoe cada uma que está aí com a gente. Até Agradeço. mais.